Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um aulão preparatório aí para esse concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu sou o professor Albert Gleiser e o meu intuito nesta noite é poder conversar um pouco com você a respeito do edital, naquilo que diz respeito à parte de língua portuguesa. E não somente isso, obviamente, né? Eu sei que você espera um pouco mais. Eu sei que você também está interessado em algum conteúdo útil, né, para você que está estudando, para você que está se preparando. Então, obviamente, além de fazer um breve comentário sobre aspectos pertinentes ao edital, né, e especificamente a língua portuguesa, eu também vou apresentar a você um pequeno conteúdo daquilo que geralmente a banca CESP trabalha nas suas provas, tá? Bom, então, feitos esses esclarecimentos iniciais, eu quero apresentar para você o nosso material, né, que foi preparado especificamente para essa aula, né, para que a gente pudesse conversar baseado numa diretriz. Então tá aí, eu acho que você já está até com ele na mão, com o material de apoio. Caso você ainda não esteja, tá, procura baixar, pegar aí o material, porque ele vai ser muito útil para nos direcionar nessa nossa conversa. Tá joia? Então tá aí para você, ó. Língua portuguesa, professor Albert, né? Nosso projeto aí é a Polícia Civil do Distrito Federal. E o que eu quero falar para você nessa noite? Bom, o que acontece? Vejamos. Olha só, pessoal. Nós sabemos, tá bom, que em dezembro de 2019, o que aconteceu? Foi divulgado o mais recente edital para o concurso da Polícia Federal. Naquela ocasião, o cargo divulgado, anunciado, foi o cargo de escrivão. A banca, a exemplo de concursos anteriores, foi o CESP, que atualmente nós conhecemos como SEBRASP. O edital divulgou um bom salário inicial, né? Uma remuneração aí de quase R$ 8.700. O número de vagas também bastante expressivo, 300 vagas, certo? E o edital também, da ocasião, cargo para escrivão, estabeleceu aí as etapas do concurso. Obviamente, isso aqui é só uma síntese, não é? Então, nós tivemos ali a prova objetiva, conhecida como P1, ok? Português, como geralmente acontece, fica no grupo conhecido como conhecimentos básicos. A prova total tem 120 itens, ou teria, né? E no caso da prova objetiva aí, ó, do grupo Conhecimentos Básicos, nós teríamos 50 itens. Normalmente, a prova de língua portuguesa, você que já vem estudando, que já vem fazendo um concurso público, você sabe que a prova de língua portuguesa é a disciplina que mais apresenta itens nesse grupo Conhecimentos Básicos. Então, o estudo dessa disciplina é muito importante. Ela tem um peso muito relevante dentro desse grupo, Conhecimentos Básicos. E olha, esse grupo aí tem um caráter eliminatório, tá? E classificatório.
Mas o mais importante nesse primeiro momento é isso aqui, ó, eliminatório. Por quê? Porque você tem que atingir uma pontuação mínima, senão você nem segue no concurso, você já é eliminado. Bom, além da prova objetiva, chamada de P1, o edital também anunciou, né, estabeleceu ali a P3, ou seja, prova discursiva. Trocando em miúdos, uma prova de redação. E o edital também já estabeleceu texto dissertativo, ok? De até 30 linhas. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Mais específicos a respeito da prova discursiva, porque no ponto outros professores trabalham essa área, esse tipo de prova. Mas por que eu estou trazendo essa informação aqui, ainda que de modo superficial? Porque o estudo da língua portuguesa tem implicações diretas na prova discursiva. Daqui a pouquinho, tá, eu vou mostrar um slide para você possa compreender isso melhor. Então, a prova discursiva, ou a P3, ela vale 30 pontos, de acordo com o edital. O que aconteceu? Em virtude das circunstâncias atuais, a prova que estava prevista para o dia 15 de março de 2020, com 4 horas e meia de duração, foi o quê? Adiada. Então, assim, é claro que isso gera uma expectativa. Alguns, durante esse período aí de mornidão, vamos dizer assim, né, perdem realmente o foco, perdem assim, o ânimo, desanimam e até deixam o concurso para lá. Bom, mas eu quero dizer para que você não faça isso. Quero dizer para você continuar estudando, e esse aulão tem o intuito de reacender a chama ou de mantê-la acesa, tá bom? Esse e outros aulões que o Ponto dos Concursos vem promovendo, tá bom? O mais importante é que você mantenha o foco. O mais importante é que você se mantenha estudando, tá? A prova, galera, não foi, digamos assim, cancelada. O concurso não foi cancelado. A prova foi adiada, tá bom? Naquela época, então, na época da divulgação do edital, as questões objetivas, né, como normalmente o CESP tem feito, pelo menos na maioria dos casos, certo ou errado, e para cada resposta certa, a pontuação de cada resposta certa, de cada item certo, segue essa fórmula aqui que você está vendo, em que N1 representa as questões porventura anuladas, né? Então aí, ó, questões ou itens, né, se você quiser chamar assim, questões anuladas, se for o caso. E, por outro lado, há também uma pontuação negativa, o candidato também acaba sendo penalizado, tá? E o N1, você já sabe, tá aqui, ó, tá certo? Detalhe que é importante, que muita gente não sabe, o edital também, ele prevê a não penalização, tá? Obviamente, se você deixar o item sem marcação, ou caso você, num descuido, marque o item erradamente, sei lá, um descuido, um borrão, e para você fugir da penalização, o edital prevê que a marcação dupla também não sofre penalização. Esse é um detalhe que o pessoal que geralmente não gosta de ler edital desconhece, tá bom? E aí um outro detalhe, olha aqui, ó, eliminação. Grupo Conhecimentos Básicos. Olha aqui. O candidato não pode somar menos do que 10 pontos. É uma pontuação baixa? Sim.
É uma pontuação baixa. Mas é possível acontecer? É. E eu espero que isso não aconteça com você, tá bom? Ou o candidato também pode ser eliminado se o somatório do grupo conhecimentos básicos com o grupo conhecimentos específicos for menor, né, a nota for menor do que 36 pontos. Então, pessoal, o ideal não é fazer o mínimo, tá? Então, o ideal não é você fazer o mínimo aqui no grupo conhecimentos básicos, tá? E apostar todas as fichas lá no grupo das provas específicas. Não, você tem que se sair bem em todos os grupos, tá bom? Então, língua portuguesa tá aí, tá? Geralmente com o maior número de itens, então você tem que arrebentar na minha disciplina. E agora vem o que eu falei para você, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu só quero ressaltar a importância de você estudar para a prova objetiva também. A importância da língua portuguesa, a importância da minha disciplina, tá? Um dos critérios de correção da prova discursiva, da prova de redação, é justamente esse que você está lendo aí na sua tela. Eu coloquei até entre aspas, por quê? Porque eu retirei diretamente do edital do concurso. Olha só, capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa, primando pela coerência e pela coesão. Então, querendo ou não, você tem que cair dentro de língua portuguesa. Você que quer ser um policial civil do DF, do Distrito Federal, você tem que cair matando. Você tem que chegar junto dessa disciplina, tá? Você tem que dominar o emprego da vírgula, você tem que ter uma boa noção de coesão textual, tem que reconhecer ali os elementos que promovem a coesão, você tem que entender de regência, de concordância, tá? Você tem que saber empregar bem os pronomes, tá certo? Então, querendo ou não, tem que saber crase, tem que ir para a prova dominando esse tópico do edital, crase, tá ok? Bom, mas isso foi o edital de escrivão. E aqui, agora, neste slide que aparece já, tem o conteúdo programático. O que acontece? Saiu redação oficial. Se você pegar, por exemplo, o edital de 2013, se eu não estou equivocado, né? Para a gente, pelo menos, você vai ver que tinha redação oficial. No concurso divulgado recentemente, redação oficial saiu. Tá legal? Esse conteúdo programático é do mais recente edital para escrivão. Tá certo? Albert, e em relação ao cargo de agente? Galera, olha só. Em relação ao cargo de agente da Polícia Civil, nós temos que ter uma atenção especial. Por quê? Porque nós estamos na iminência, tá? Na iminência da divulgação do edital, tá ok? O último edital que nós temos é o de 2013, tá certo? Edital de 2013. Naquela época, a banca escolhida foi também CESP, que atualmente é chamado de Sebrasp. Então, olha só, pessoal, nós temos um concurso aí em vigor, podemos dizer assim. A prova foi adiada, mas o concurso está aí. O edital está na praça. A banca foi CESP, tá ok? O programa, né, o conteúdo programático já foi divulgado. E nós estamos na iminência, então, de um concurso para agente. Ora, não é difícil imaginar que a banca examinadora
está aí quase que indicada já, né? Provavelmente vai ser CESP mesmo, e o concurso, o conteúdo programático, né? O modelo ali, né? Provas objetivas, NP1, NP2, NP3, vai ser algo parecido, algo semelhante. Não é difícil perceber isso, não é difícil supor, né? Então, você tem bons motivos para estudar com base nos cursos que o Ponto dos Concursos tem apresentado, né? A Turma Elite, os cursos individuais, certo? De algumas matérias. Então, você não pode perder tempo. O material está aí, à sua disposição. Você só não estuda para a gente se você não quiser. Tá legal? Inclusive, o conteúdo da minha disciplina, olha, pessoal, é quase que certo ser o mesmo, tanto para a gente quanto para escrivão. Tá bom? Bem, já que nós conversamos inicialmente aí sobre os aspectos do edital e com foco aí na língua portuguesa, chegou o momento então de nós falarmos um pouco sobre o conteúdo programático que o CESP geralmente cobra e como ele cobra. Tá legal? Então nós vamos começar da seguinte forma, falando de acentuação gráfica. Eu quero chamar a sua atenção para regras especiais. De tudo que você tem que estudar de acentuação gráfica, esse tópicozinho aqui é fundamental. O acento diferencial, que atualmente, né, ele é marcado pelo acento circunflexo, mais conhecido entre nós como chapéu, o velho chapéu, ele é um acento diferencial. Guarde esse nome, acento diferencial. O emprego dele não se fundamenta em regra de paroxítona, em regra de proparoxítona, em regra de oxíta, de monossílabo tônica. Não. O motivo do acento não tem a ver com essas regras. Não tem a ver com regra de hiato. É realmente um acento diferencial, um motivo especial de acentuação gráfica. O que acontece? Antes do novo acordo ortográfico, olha aqui, ó, não significa novo acordo ortográfico, ok? Então, antes do novo acordo ortográfico, havia vários acentos diferenciais. Com a vigência do novo acordo ortográfico, a maioria deles caiu. Então, nós não usamos mais, a maioria. Agora, o que aconteceu? Com as formas pôde, tem, vem, e daqui a pouco eu vou mostrar mais um para você, tanto antes como agora, como depois do novo acordo ortográfico, nós devemos empregar esses acentos diferenciais. Repare que pôde tem uma pronúncia fechada e indica a conjugação do verbo poder na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do modo indicativo. Já a forma pode, com pronúncia aberta, indica a terceira pessoa do singular também, porém o quê? Presente do indicativo. Tem, sem o acento, terceira pessoa do singular. Com acento, terceira pessoa do plural. E é aqui que mora o perigo. Por quê? O examinador, muitas vezes, não explicita o sujeito dessa forma verbal. Ele quer que você perceba no texto quem é o sujeito dessa forma verbal. Ora, se você encontra o verbo tem sem acento, então você tem que procurar um sujeito no singular, uma expressão no singular. Tá ok? Esse raciocínio é idêntico para o verbo vir. Olha só, a terceira pessoa do singular, do presente do indicativo do verbo vir é vem, sem acento diferencial. Já a terceira pessoa do plural
recebe acento, tá? Então veja, você não acentua pôde por se tratar de uma paroxítona terminada em E. Aliás, nenhuma paroxítona terminada em E recebe acento de forma ordinária. Tá? O acento ali foi empregado porque é um acento diferencial, é uma regra especial. Semelhantemente, você não acentua uma monossílaba terminada por em. Não. Você acentua oxítona terminada em em. Mas as formas verbais tem e vem são monossílabas tônicas. Então não tem nada a ver com a regra da monossílaba tônica. É realmente um acento diferencial, nesse caso aqui, de número. Então, o que aconteceu? Mesmo com a vigência do novo acordo ortográfico, como eu já falei, esses acentos diferenciais foram mantidos. E detalhe, não se trata de um caso facultativo. Ah, eu emprego se eu quiser, se eu não quiser eu não emprego. Não. Eles são obrigatórios. Você tem que empregá-los, tá certo? E agora, o que eu tenho aqui? Uma questãozinha, tá bom? Uma questãozinha. Mas antes de eu mostrar essa questão para você, permita-me voltar aqui um pouquinho, por quê? Eu achei que deveria estar no outro slide, mas faltou. Então você complementa aí, por gentileza. Olha só. Por, diferente de por com acento, diferencial. O por sem acento é o que, pessoal? Preposição, ok? E o por com acento, Albert? Ora, é verbo, certo? Verbo. Agora tem um detalhe, existem verbos derivados do por. Como é que eles se comportam? Por exemplo, vamos pegar o verbo propor. Propor, olha só, por, e aí vamos pegar o verbo propor. Veja, eu pergunto a você, com acento ou sem acento? Pense no seguinte, o acento é diferencial. Então, existe alguma necessidade de você diferenciar a forma verbal propor de uma suposta preposição ou de um outro suposto vocábulo com a mesma estrutura, com a mesma pronúncia, sim ou não? Não existe mais essa necessidade. Então você agora não precisa empregar o acento diferencial. Propor é uma oxítona terminada em R. Oxítona terminada em R não é acentuada e o acento diferencial agora é desnecessário, tá bom? Não há um outro vocábulo semelhante, então você não precisa estabelecer diferença, tá joia? Agora sim, vamos para a questão. Veja, olha aí. Pessoal, eu vou tirar um pouquinho aqui a minha tela aqui para você poder acompanhar a questão, porque em alguns momentos pode ser que a minha tela que fica aí no canto superior atrapalhe um pouco a leitura do texto ou mesmo do enunciado da questão, tá bom? Daqui a pouco eu volto, eu tenho certeza que você não vai ficar chateado se eu sumir da tela, tá legal? Então vamos lá, olha aí. Vejamos. Primeira questão. E chegaram a conclusões diversas, parará, parará. Vamos direto para o enunciado, pessoal? Vamos remir o tempo? Vamos ganhar tempo aqui? Olha lá. O sujeito da forma verbal. Então, veja. Olha a indagação do examinador. Ele quer o sujeito da forma verbal. O que você já está reparando aqui? A presença do acento diferencial. Então, você sabe que esse sujeito tem que ter uma indicação de quê? De plural. Agora, perceba a maldade do examinador. Ele está dizendo que o sujeito está elíptico
e que retoma a forma, a expressão cada um desses autores. Sabe o que acontece? Quando você tem como sujeito a expressão cada um, o verbo fica no singular. Tá? Anote aí no seu material de apoio, por favor. Então, veja. Se a expressão cada um exige um verbo no singular, essa mesma expressão pode ser sujeito da forma verbal tem, que indica plural? É claro que não. Então, esse item, pessoal, está o quê? Errado. Anote aí. Tá ok? Questão número 2. Falando um pouquinho mais sobre acentuação, envolvendo outras regrinhas. Eu vou dar aqui uma pincelada rápida. É claro que no nosso curso a gente detalha melhor essas regras. Tá ok? Então veja. Olha só. O emprego de acento agudo nas palavras juízo, extraídos e período justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica. Olha lá. Ele está afirmando. Tá? Ele está fazendo uma afirmação. Pessoal, juízo é uma paroxítona. Tá bom? Por quê? De acordo com a sílaba tônica. É a penúltima. Extraídos. Também é uma paroxítona. Período. Período, como é que você separa período? Período. Veja, período. Existe uma discussão que, por exemplo, alega que período, tá, poderia ser assim separado. Período. Bom, mas eu não vou entrar nesse detalhe, tá ok? E, sinceramente, tá? Dificilmente encontraríamos um argumento plausível para esse tipo de separação, tá bom? Então vamos considerar realmente período como uma proparoxítona, tá ok? Proparoxítona. Olha aí. Anota aí no seu material, por favor. O que acontece, galera? Toda proparoxítona é acentuada. Toda. Então, pode anotar aí. Toda. Agora, e em relação às paroxítonas? Bom, as paroxítonas são acentuadas quando elas terminam em L, R, N, X, PS, ons, ans, ok? Uns, certo? E is, diferentemente das oxítonas. Só tem um detalhe. Você já sabe qual é o gabarito dessa questão, tá? O item aqui também é considerado errado. Mas aonde eu quero chegar? Veja, juízo não é acentuado com base na regra das paroxítonas. Por que, Albert? Porque juízo, tá? Olha aí. Não existe paroxítona acentuada terminada em O, a não ser por um motivo especial. Que motivo especial é esse, Albert? Hiato. Então veja, juízo recebe acento? Recebe. Com base na regra da paroxítona? Não. E extraídos? Não existe também paroxítona terminada em OS ou somente O, que é acentuada, a não ser aquela que tem a ver com a regrinha especial do hiato. Tá bom? Então, veja, se por um acaso eu colocasse para você a palavra
Deixa eu botar aqui. Revólver. Olha aí, ó, revólver. Veja. Paroxítona terminada em R recebe acento? Recebe. E se o examinador insistisse na palavra juízo? Veja. Ambas são de acordo com a posição da sílaba tônica. Ambas são paroxítonas. Tem dúvida disso? Não, né? Ambas são paroxítonas, mas a pergunta que não quer calar. O motivo do acento gráfico tem a ver realmente, nos dois casos, com a regra das paroxítonas? Não. Revólve sim. O acento em revólver tem a ver com a regra das paroxítonas. Mas o acento em juízo tem a ver com a regra especial do hiato. Tá bom? Esse é o detalhe. É isso que eu queria chamar a sua atenção aí. Tá joia? Bom, avançando um pouquinho aqui no nosso aulão, eu trago para você agora o porquê. Olha aí. Quando é que eu emprego o porquê junto, o porquê separado? E o porquê separado? Quando é que eu emprego com acento e sem acento? Veja, o que você precisa entender, galera? Olha só, vamos combinar uma coisa? Basicamente, você vai empregar o porquê separado quando você estiver tratando de pergunta. Anote aí, tá? Então, ó, quando você estiver tratando de uma indagação, de um questionamento, de uma pergunta, você vai usar o porquê de forma separada. Essa pergunta pode ser feita de forma direta. Albert, como é que eu reconheço? Quando você tem a presença do ponto de interrogação. Ou esse questionamento pode ser feito de forma indireta. Albert, como é que eu reconheço? Quando você estiver diante de uma oração principal, mais a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E aí, essa pergunta indireta vai ser justamente a oração subordinada, tá ok? Vamos ver como é que isso se apresenta para nós na prática. Olha lá. Por que você estuda tanto? Olha aqui o questionamento. Por que separado? Tá bom? Quero saber por que você estuda tanto. Quero saber. O que eu tenho aqui? Uma locução verbal. Verbo auxiliar, verbo principal. O verbo principal, galera, é o quê? Um verbo transitivo direto. Quero saber o quê? Isso. Olha aqui. Olha a dica. Quero saber isso. Bom, um verbo transitivo direto precisa de um complemento direto. Está aqui, ó, objeto direto. Esse objeto direto é uma oração. Apresenta um verbo na sua estrutura. Então, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá legal? Eu tenho aqui a minha oração principal. Ok? Você estuda tanto por quê? Olha aqui. Pergunta direta. Agora, tem um detalhe a mais, que é o acento. Quando o acento aparece? Quando você estiver no final da frase, diante da pontuação. O que passa a ser tônico, passa a ser pronunciado fortemente. Tudo bem? Repare que, quando ele aparece numa posição intermediária, ou mesmo quando ele aparece no início da oração interrogativa, da indagação, da pergunta ali, ele não recebe acento.
Quarto caso, é um pouquinho diferente. Você continua usando a expressão de forma separada, só que agora você não tem mais um advérbio interrogativo. Agora você tem uma preposição com o pronome relativo, tá? Esse pronome relativo, na frase que temos como exemplo, está retomando o antecedente motivo, percebe? O detalhe é o seguinte, que vai te dar muita tranquilidade na hora da prova. Qual é a tranquilidade? É que a expressão porque, constituída por preposição mais pronome relativo, pode ser substituído pela expressão pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais, conforme o caso. O que é pelo qual? Você sabe, é a fusão da preposição arcaica per, tá? Mais o pronome relativo o qual, tá bom? Então, ó, o per vai se aglutinar com o e vai dar o quê? Pelo, tá certo? Agora a forma junta, né? Com acento, sem acento. Guarde uma coisa, você vai usar o porquê quando você estiver explicando. Então, ó, quando for uma explicação. Tá? Quando você apresentar o motivo, olha lá, explicação, motivo, causa, aí você vai usar a forma junto. Então, nesse caso aqui, você vai estar diante de uma conjunção. Conjunção. Agora, esse porquê com acento não vai ser conjunção, vai ser um substantivo. Tá? Como substantivo, ele admite até plural. Você pode pluralizar essa palavra. Tá ok? Então, veja. O bizu aqui é que, como substantivo, ele vem determinado. Vem determinado. Tá certo? Normalmente, essa determinação é por um artigo. Normalmente, tá? Vamos ver na prática. Olha lá. Não vim porque estava cansado. Como eu falei, é uma conjunção. Não vim. Tá? Olha aqui. Explica para mim. Aponta para mim a causa. Aponta para mim o motivo da sua ausência, da sua falta. Por que você não veio? Então, eu estou dando uma resposta. Tá legal? Guarda aí. 2. Quero saber o porquê da sua falta. O que está acontecendo aqui? Ó? O porquê. Olha o determinante. O artigo. Tá certo? É um determinante. Então, ó, eu poderia dizer o seguinte. Quero saber o motivo. Também poderia dizer, quero saber a razão, quero saber a causa. E eu posso pluralizar, como eu disse. Quero saber os porquês. No plural, Albert? Sim, no plural. Vou repetir. Quero saber os porquês da sua falta, já que é substantivo, pode assumir a forma plural. Tá? Questão número 3. Olha só, galera. Veja, vamos direto ao enunciado, ao questionamento aqui do examinador. O que ele diz para a gente aqui? A correção gramatical do texto, vamos grifar isso aqui, ó. Correção gramatical do texto, seria mantida se o vocábulo porque, olha a forma,
fosse substituído pela forma porque. Pessoal, jamais haverá correspondência entre essas duas formas, tá? Eu acabei de explicar para você que elas são aplicadas em casos completamente diferentes, tá certo? Então você não pode trocar uma forma pela outra e achar que a correção gramatical vai continuar numa boa. Não vai, tá legal? Não vai continuar. Você nem precisaria do texto para afirmar categoricamente que esse item aqui está errado. Tá bom? Se o examinador propuser isso a você na sua prova, olha, errado. Nunca troque uma forma pela outra, achando que vai ficar tudo bem. Não dá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá bom? Questão número 4. Veja, o examinador, ele insiste. Aí ele diz, sem prejuízo. Veja, sem prejuízo da correção gramatical. Então, ele está supondo que vai ficar tudo numa boa. Certo? O que ele quer? Olha, a locução porque, separada, poderia ser substituída, olha aqui a expressão, de novo. Acabamos de ver isso, né? Pessoal, olha aqui. Pergunta. Em se tratando de pergunta, já expliquei, a forma é separada. Como é que o examinador quer que você empregue a forma junta, de um vocábulo apenas? Não dá. Não dá. Nunca vai dar para fazer essa substituição friamente, tranquilamente, e continuar com a correção gramatical do texto. Não dá. Então, o item 4 é também um item errado. Certo? Olha aí, pessoal. Mudamos um pouquinho aqui, tá bom? Veja. Agora você está me vendo de novo. Confere? Tá? Isso é para você não ficar com saudade. Olha aí. Morfossintaxe do C. Eu preciso, de uma maneira objetiva, fazer algumas considerações que eu julgo importantes. Olha lá. Presta atenção. Toda vez que aparecer no texto o C, você vai fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui, ó, diante das suas vistas. Você vai marcar o C. Esse é o primeiro passo. Primeira coisa que você tem que fazer na prova. Segunda coisa que você tem que fazer na prova é analisar o verbo que aparece atrelado ao C. Se esse verbo for verbo de ligação, olha aqui, ó, verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, perceba a preposição, tá? Obviamente, você não vai estar diante de um pronome apassivador. Quando isso acontece, o C é índice de indeterminação do sujeito. Além disso, a voz verbal é ativa. Tá? E qual vai ser a classificação do sujeito? Ora bolas, não é mais difícil você compreender isso. Se você tem um elemento que indetermina o sujeito, qual vai ser a classificação desse sujeito? Sujeito indeterminado. Tá? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, sujeito indeterminado. Tá bom? Sempre que o verbo for de ligação, intransitivo, transitivo indireto, atrelado ao C. Albert, e o último caso? Bom, o último caso requer só um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque você sabe que quando você tem um verbo transitivo direto, atrelado
ao ser, você vai estar diante de uma estrutura de voz passiva, certo? E não mais de voz ativa. Olha aí. E o ser, propriamente dito, vai ser o quê? Um pronome apassivador. Ou, como a gente costuma chamar, PA. PA, pronome apassivador. Tá ok? E você vai ter um sujeito. O seu sujeito não vai ser indeterminado. Seu sujeito vai ser determinado. Ele vai aparecer no texto. Seu sujeito vai ser determinado. O pulo do gato é quando, atrelado ao verbo transitivo direto e ao ser, aparece quem? Quem? Ela. Ela quem, Albert? A preposição. Então, preste atenção. VTD mais C mais preposição, ok? Já não é mais voz passiva. Já não é mais pronome apassivador. O sujeito já não é mais determinado. Agora eu tenho o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado, voz o quê, galera? Igualmente ativa. Tá? Tudo bem? Veja. Voz ativa, sujeito indeterminado, índice de indeterminação do sujeito, como eu já falei para você. Tudo bem? Bom, questãozinha aí para você. Vou sumir com a minha imagem da tela, tá bom? Para não prejudicar aí a análise da questão. Veja, questão número 5, então. Vamos para o enunciado. Nos trechos, se debruçaram, olha aqui o bendito, tá aqui, linha 11, tá? Cadê ele aqui na linha 11? Tá aqui, ó. E se chegar, de novo, o bendito aparece aqui pra gente, na linha 17, tá aqui. A partícula C recebe classificações distintas, sim ou não? Veja, vamos começar de baixo para cima? Vamos lá? Olha lá. Vamos ler a partir daqui. Ó, embora a perspectiva analítica de cada um desses autores divirja entre si, eles, veja, eles, sujeito do verbo estão preocupados em desenvolver formas de promoção de situações de justiça social e tem. Quem é que tem? Olha o acento circunflexo. Olha o acento diferencial. Eles têm, né? Hipóteses concretas para se chegar a esse estado de coisas. Esse A aqui é o que, galera? Preposição. Que introduz o quê? O objeto indireto do verbo chegar. Chegar aqui não está sendo admitido como verbo intransitivo. Chegar no sentido de alcançar, né, uma posição, atingir, né, um determinado nível, por exemplo, é um verbo transitivo indireto. É diferente de chegar a algum lugar fisicamente. Cheguei ao curso. Cheguei à minha casa. Nesse caso, chegar é intransitivo. E a expressão seguinte é adjunta adverbial de lugar. Mas não é o caso aqui. O caso aqui é de atingir, alcançar um nível, um patamar, um objetivo, um propósito, certo? Então, o verbo é transitivo indireto. Então, veja, atrelado ao ser, você tem um verbo transitivo indireto. Então, esse ser é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. A voz é ativa e você não consegue determinar o sujeito desse verbo. Você não consegue. Ele está indeterminado. Agora, vamos voltar à linha 11.
Aliás, vamos começar a ler a partir da linha 17, ou melhor, da linha 10. Autores importantes do campo da ciência política e da filosofia política e moral se debruçaram. Olha, de cara, o sujeito está aqui, ó, determinado. Sujeito do verbo debruçar. Na verdade, o verbo debruçar é um verbo aqui pronominal. Debruçar-se. Eles se debruçaram. Então, esse se aqui é parte integrante do verbo. É PIV, parte integrante do verbo. E o sujeito, querido, está aqui, ó, bem claro para você, determinado. Tá? Você nem precisava saber o nome desse ser. Você poderia até ter dúvida, tá, do que ele seria. Mas olha, só pelo fato de você saber que aqui o sujeito está indeterminado e aqui o sujeito está determinado, você já poderia com segurança dizer que realmente a classificação é diferente. Então aqui o item é certo. Questão 6, crase, tá bom? Olha aí. Vamos voltar aqui com a minha imagem, tá? Para quebrar um pouco a dinâmica. Olha aí, crase. O que você tem que saber de crase? Crase, galera, basicamente é o quê? Basicamente, tá? A mais A. O segundo A, basicamente. É claro que na aula eu explico outras performances, né? Outras características, outros aspectos desse A. Mas, basicamente, esse Azinho aqui é o quê? Um artigo. Que vai acompanhar o quê? Um substantivo feminino. É por isso que não há, ordinariamente, crase antes de gênero masculino, porque o A não aparece. Quem é esse primeiro Azinho aqui? Esse primeiro Azinho aqui é uma preposição, que vai aparecer quando um nome ou um verbo precisar dela para reger o seu complemento. É o caso de regência verbal e regência nominal. Você tem que estudar crase sempre atrelado à regência, tá bom? Então veja, eu quero enfatizar nesse aulão casos proibidos. É claro que na aula, no nosso curso, a gente fala de outros casos facultativos, casos obrigatórios. Mas o que eu quero trazer aqui para esse aulão? Antes de nome masculino, nunca vai usar crase. Olha aqui, ó, prazo e homem. Tá bom? Nunca você vai usar crase. Antes de verbo, você também nunca vai usar crase. Chover é infinitivo. Quem é esse A aqui, Albert? Esse A, assim como esse aqui, olha aqui, preposição, tá? Assim como esse aqui. Então, veja, você tem uma condição, mas eu pergunto, cadê a outra condição? Não tem, tá bom? Cuidado com essa expressão. O examinador adora. Partir, ainda que você não perceba, é verbo. Tá bom? Olha lá. Antes de artigos ou pronomes indefinidos. Pense comigo. Se você tem uma palavra, qualquer que seja ela, qualquer palavra, de sentido indefinido, como é que você vai ter um artigo definido? Ora, você só emprega o artigo definido a quando a palavrinha, tá, que vem depois, atrelada a ele, é um nome definido. Então, nunca diante de nome indefinido.
tá? Substantivo indefinido, pronome indefinido, artigo indefinido, jamais. Então, ó, oferecer ajuda a uma ou a alguma. Uma é o artigo. Alguma é o pronome. Tá bom? O a, preposição. O a é uma preposição. Somente. Então você só tem uma condição, você precisa de duas, então não dá crase. Quando o a precede palavras femininas no plural. Pessoal, guarde isso. Essa estrutura aqui, ó, singular mais plural, nunca admite crase. Quem vai aparecer no singular? A tal da preposição. Olha ela aqui. Preposição não tem plural. Quem vai aparecer no plural? O substantivo. Caso o artigo definido aparecesse, ele teria que aparecer no plural. Aí você teria plural com plural, tá? Agora, singular mais plural, olha aqui, ó. Nunca haverá crase. Você não tem o artigo ali naquele meio, tá bom? Não tem a segunda condição. Antes dos pronomes demonstrativos este ou esta, o este é até fácil, né? Porque está no masculino. Mas quando aparece o esta, tem gente, tem candidato que se embaralha todo, tá bom? Esse e essa, tá? Chegamos a esta cidade há 5 anos. Esse a aqui é meramente o que, Albert? Só preposição também. Não há o artigo ali. Tá joia? Questãozinha aí pra gente analisar, tá bom? Vou sumir com a minha imagem, beleza? Olha aí. Vamos partir então para o enunciado da questão. No trecho em relação à expectativa de um importante comunicado, linhas 12 e 13, a retirada, vamos grifar aqui, do sinal indicativo de crase, né? Sinal indicativo de crase, no vocábulo a, prejudicaria a correção gramatical do texto. Ele está dizendo que prejudicaria. E aí, sim ou não? Veja. Vamos aqui, linhas 12 e 13. Por exemplo, um discurso pode receber esse comentário se for considerado superficial em relação. Vamos marcar essa expressão em relação. Relação é um nome. Substantivo abstrato. Então eu estou lidando com regência nominal, tá bom? Galera, aqui vai uma dica do professor Albert, tá? A palavra expectativa é do gênero feminino. Olha só. Nenhum daqueles casos que eu acabei de apresentar, que configuram casos proibidos, foram configurados aqui. Nenhum deles. Nenhum deles. Então, a análise aqui tem que ser outra. E para facilitar a sua vida, querido, preste atenção. Toda vez que você usa a, ou melhor, toda vez que você usa ao, ou no plural aos, para o masculino, guarda isso aí, por favor. Isso aqui vai resolver muitos e muitos casos, muitas e muitas questões de prova, tá? Toda vez que você usa ao ou aos diante do masculino, você vai ter que usar a craseado, como a gente diz, né, popularmente, ou as, diante do substantivo feminino. Tá? Pode guardar isso, meu querido. Então você tem dúvida? Troca a palavra expectativa, que é do gênero feminino, pela palavra professor.
Lembre de mim, por favor. Ou lembre-se de mim, né? Já que estamos numa aula de língua portuguesa, lembre-se de mim. Veja. Então, ó, em relação à expectativa, como é que você falaria? Em relação ao professor. Olha aqui, ó. Em relação ao professor. Bom, o que acontece? Se eu usei ao diante do substantivo masculino, eu sou obrigado a usar acraseado diante do feminino. Então, veja, a retirada do sinal indicativo de crase no vocábulo a prejudicaria a correção gramatical do texto? Sim, querido. Claro, o item está certo. Eu não posso tirar o acento grave ali, tá bom? Regência verbal. Olha aí. Vamos analisar o verbo preferir. Por que o verbo preferir, Albert? É claro que aqui não dá tempo de nós analisarmos muitos verbos. Eu trouxe um aqui para a gente analisar, né, fazer uma exposição dele, uma exposição teórica a respeito dele. Mas no nosso curso, né, na turma Elite, ou no curso individual, ou em PDF, ou em videoaula, a gente traz outros exemplos aqui, a gente aborda outros verbos. Então veja, verbo preferir. Olha só, galera. Esse verbo ele é normalmente empregado como verbo transitivo direto e indireto. Então, ele vai exigir um objeto indireto e um objeto direto. A grande sacada é que o objeto indireto ele vai ser regido por intermédio da preposição a, tá bom? Veja, prefiro cinema à televisão. Então apareceu aí para você o objeto direto e o objeto indireto, ok? E também a tal da preposição. Até aí tudo bem. Repare agora o segundo exemplo. Veja que algo interessante, curioso. Quem é que aparece agora? O acento indicativo de crase, o acento grave. Por quê? Porque agora eu tenho artigo contraído com a preposição. Não é verdade? Eu tenho o artigo a com a preposição a. A preposição é obrigatória por causa da regência do verbo. Mas e o artigo? Por que no primeiro exemplo o artigo não apareceu e agora no segundo o artigo apareceu? Gente, o X da questão está no objeto direto. Quando o objeto direto, olha aqui, ó, sem artigo, percebeu? Quando o objeto direto aparece sem artigo, o objeto indireto também aparece sem artigo, apenas com a preposição. Mas quando o artigo é colocado no objeto direto, obrigatoriamente, por questão do paralelismo, obrigatoriamente você tem que colocar o artigo no objeto indireto. E aí, se o objeto indireto for do gênero feminino, olha aqui, ó. Qual vai ser o artigo que você vai empregar ali? O artigo a, né? E se o objeto indireto for do gênero masculino? Aí você emprega o artigo o, obviamente, né? Isso aí é óbvio, isso aí não tem mistério, tá bom? Então, o pulo do gato está aqui, ó, no objeto direto, tá bom, moçada? Caveira. Caveira significa cuidado, atenção, pegadinha, casca de banana. Tá? O que o examinador pode aprontar para você? Prefiro cinema à televisão. Albert, eu já sei. Construção sintaticamente errada. Por quê? Eu coloquei a crase significando que eu coloquei o artigo. A preposição não sai dali, tá? Mas eu coloquei o artigo ali
sem colocar o artigo no objeto direto. Não pode. Pode isso, Arnaldo? Não, não pode. Tá bom? Não pode. Outro cuidado. Por que a construção está errada, Albert? Eu explico. O verbo preferir não admite, na sua construção, nenhuma palavra que expresse intensidade, nem que expresse comparação. O mais, tá? Expressa essa noção de intensidade. E o que expressa essa noção de comparação. Então, tome nota aí, tá bom? Sem elementos de intensidade e de comparação. Bom, vamos para a questão número 7, então. Agora, eu desapareço aí para você, tá bom? Veja, a regência do verbo preferir. Tá aqui o bendito, hein? Observada no quarto período do texto. Quarto período. Olha aqui, ó. Que marca o final do período é o pontinho, né? Ó. Primeiro período, segundo período, ó. Primeiro período, segundo período. Nenhum homem, pá, cadê? Terceiro período, olha aqui. E aqui sim, você tem o quarto período aqui, tá? Então veja, observada no quarto período do texto é típica da variedade culta. Variedade culta do português europeu, ou seja, do português de Portugal, não é verdade? Sendo pouco frequente, aí ele vai dizer, pouco frequente, na variedade brasileira do português, português do Brasil. Principalmente em textos informais. Veja, preferirá falar uma língua estranha do que... Ih, olha aqui, galera. O que apareceu aqui? Elemento de comparação. A norma culta não admite o emprego de elemento de comparação, como eu já expliquei para você. Isso só acontece frequentemente em textos informais, tá? Que ocorre frequentemente na variedade brasileira do português, principalmente nos textos informais. Então, o que o examinador disse é o contrário, na verdade. Tá? Na forma culta do português europeu, do português de Portugal, esse elemento aqui, ó, de comparação não aparece. Mas pode aparecer, e aparece mesmo. Nós falamos informalmente dessa maneira, empregando elemento de comparação e até mesmo elemento de intensidade. Então, o item 7 está errado porque ele trocou aqui as bolas. Tá? Por isso que está errado, ele trocou as bolas. Tá joia? Bom, questão número 8. No trecho, os investidores reconhecem cada vez mais o impacto para a sociedade das empresas nas quais investem, a substituição de nas quais por aonde? Olha aqui, nas quais. Prejudicaria a correção gramatical do texto. E aí, certo ou errado? Bom, em primeiro lugar, nas quais é a contração da preposição em mais o pronome relativo às quais. Confere comigo? Isso aqui é um pronome relativo. No texto, o pronome relativo está retomando que palavrinha? Empresas. É o antecedente. Tá bom? Aqui a ideia é de quê? Local. Ok? Bom,
De acordo com essa análise, o onde, tá? Que é empregado especificamente para lugar, tá ok. Por quê? Porque a referência do onde, como pronome relativo, seria a um termo que expressa essa ideia de local, ideia de lugar. Então, aí, até aqui, tudo bem. Até aqui não há nenhum problema. Agora, qual é o erro da questão? Qual é o problema da questão? O problema foi que o examinador sugeriu o emprego da preposição. Da preposição a. Por quê? Veja, você só vai usar a preposição a quando você tiver verbo que indica movimento. Anote aí. Olha aí. Verbo que indica movimento. Deslocamento de um ponto A para um ponto B. Exemplo. Vou aonde? Vou aonde você foi. Olha aí. Vou, verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Quem vai, vai a. Esse a é justamente, olha só, essa preposição que se aglutina com o onde. Tá bom? Volto, verbo voltar. Quem volta, volta de algum lugar. Outro verbo que indica deslocamento. Então, ó, volto, tá? De onde você voltou. O de pode se contrair com onde, e aí fica donde, tá bom? De qualquer forma, os dois verbos são verbos de quê? Movimento, tá? Preposição a, preposição de. Agora, veja, não existe no trecho destacado nenhum verbo que exija a preposição a. Não existe. Vamos ler novamente com calma? Os investidores reconhecem cada vez mais o impacto para a sociedade das empresas nas quais investem. Preste atenção. Quem investe, investe em, tá bom? Então, esse emzinho aqui, ó, tá aqui, contraído. Em mais as. É igual a que, Albert? Nas. Então, a preposição exigida pelo verbo investir é a preposição em. E aí você tem o em mais o onde. Nesse caso, não existe aglutinação nem contração. A preposição em simplesmente desaparece. Então, o certo ali seria o quê? Simplesmente o emprego do onde. Os investidores reconhecem cada vez mais o impacto para a sociedade das empresas onde investem ou em que investem. Tá ok? O em diante do onde desaparece. Tá bom, pessoal? Olha só, galera. Deixa eu falar uma coisinha com vocês aqui, fazer o meu comercial. Eu não lancei ainda, tá, um curso específico para a Polícia Civil
de maneira individual. Nós estamos com a turma elite aí, tá bom? Bombando, tá certo? Então você pode fazer sua matrícula aí também, tá ok? Mas aonde eu quero chegar? Veja, eu tenho um curso que aborda exatamente o que você precisa para gabaritar a prova de língua portuguesa, tá bom? É um curso, olha aí, que já está no ar, tá bom? Já está também aí bombando e fica aí a dica para você que quer estudar para a Polícia Civil. Você sabe que recentemente foi lançado o concurso do DEPEN. E se você fizer a comparação entre o conteúdo programático do escrivão da Polícia Civil, e que provavelmente vai ser o mesmo conteúdo, tá, do cargo para agente, você vai ver que a abordagem aí, o conteúdo programático é praticamente o mesmo, tá? Detalhe aqui no curso do DEPEN, tem redação oficial, que não caiu para escrivão, provavelmente também não deva cair para agente. Mas aí você leva de graça, né? Você leva de lambuja aí, vai de contrapeso e você já se prepara também aí para outras aspirações maiores aí que você tiver. Tá bom? Então fica a dica para você aí, caso você queira, tá, intensificar os seus estudos. Eu tenho um curso especificamente voltado para o CESP, tá bom? Bom, pessoal, eu quero agradecer a você, tá joia? Obrigado aí pela sua companhia, tá bom? E a gente se vê no curso do Ponto dos Concursos, tá bom? Qualquer coisa, faça contato aí que eu vou ter um grande prazer de atender você, de ser seu professor, tá? Assessorar você aí quando você precisar. Tá bom, pessoal? Tudo de bom e um grande abraço aí para você. Tchau!